E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Algumas pessoas perguntam, né, a respeito do interrogatório, né? Primeiro, se a natureza jurídica dele, se é meio de prova, se é meio de defesa ou se é misto. Há na doutrina uma divergência sobre isso. Alguns entendem que é meio de prova, porque ele está inserido lá no capítulo de provas. Outros entendem que é meio de defesa, porque ele efetivamente, né, o réu ele tem direito ao silêncio, e há quem entenda que é misto, né? Tem um pouquinho de cada um. Bom, aqui tem preponderado, né, prevalecido é o meio de defesa, tá? Veja bem, tanto no artigo 411 do Código de Processo Penal quanto do 473, que fala sobre o interrogatório na audiência de instrução de julgamento lá no plenário do Tribunal do Júri, as questões que primeiro se discute, né? O réu é obrigado a falar? Bom, a gente tem que lembrar que o interrogatório é composto de duas partes. Primeira parte da qualificação dele, onde ele mora, nome, endereço, estado civil, se tem filho, se não tem, por aí vai. Isso ele é obrigado a falar. E uma segunda, no segundo momento, referente ao mérito, sobre os fatos em si, tá? Quanto ao mérito, né, o réu tem direito ao silêncio. Então, se ele falar que ele vai ficar em silêncio, sem problema nenhum, ok? Se ele quiser, ele também pode responder a pergunta de todas as pessoas, ou seja, juiz, promotor e defensor, de forma seletiva, ou seja, o juiz faz uma pergunta, o juiz vai perguntar, o réu vai falar? Vai de forma seletiva, eu só faço as perguntas e eu vou informar para ele se ele responde ou não. Então o juiz faz a pergunta e a defesa técnica fala para ele, essa você pode responder, essa ele não vai responder, sem problema nenhum. Mesma coisa se o promotor de justiça, né, estiver nesse caminho, o promotor faz a pergunta e depois você faz. Sempre vai começar pelo juiz. E depois você faz as perguntas que você quiser. Ou você já pode informar de imediato, né, quando o juiz perguntar, doutor, o réu vai falar ou vai ficar em silêncio? Excelência, o réu vai responder somente as perguntas da defesa, ok? Então, não vai responder pergunta do juiz e não vai responder pergunta do Ministério Público. Só as suas perguntas. Bom, já tem vários vídeos aí, né, informações que a gente vê que de juiz falando que não pode, né, o réu se utilizar desse mecanismo, selecionando a quem ele vai responder, no caso, a defesa. Gente, STJ, STF tem um posicionamento quase que passivo, no sentido de que pode sim, é direito do réu, já que é um meio de defesa. Então, ele responde às perguntas de quem ele quiser. Se ele tem o direito ao silêncio, ele tem o direito de escolher quem ele vai responder. Então, se você estiver numa audiência que socorra, gente, vai ser um conflito complicado. Mas, de qualquer jeito, você faça permanecer o direito do réu, conseguindo de que ele quer falar, mas só responder as perguntas da defesa, como já vi passar uma informação aí, de uma audiência que a juíza falou que ele não ia responder e encerrou que ou ele respondia a todos ou não respondia a ninguém, mas que ela não permitia que ele selecionasse, né, a resposta só vinda da defesa. E ela encerrou a audiência. Gente, o que eu sempre falo? Pega o gravador, vai para a audiência, grava, pega o seu celular. Hoje você pode fazer isso. Artigo 467 lá do 467 ou 367 do Código de Processo Civil fala lá. Você pode gravar as audiências sem precisar pedir autorização ao juiz, ok? Você põe lá seu celular, põe lá seu gravador, o que você quiser, grava. Nesse caso, se a juíza ou o juiz, magistrado, enfim, encerrar esse ato, se na ata de audiência você pode fazer alguma observação, então você assina e depois entra com recurso, né, por cerceamento de defesa e por aí vai. Não deveria ser assim, mas parece que essas pessoas, principalmente os magistrados no ato do interrogatório, eles parece que se sentem ameaçados pela perda, né, do poder de decidir, do poder de mandar. E parece que as pessoas têm medo, têm pânico de sofrer
essa possibilidade de perder o poder. Aí não é questão de perder poder, é questão de respeitar a lei e os direitos e garantias individuais do réu, tá? Então, se você estiver numa audiência, isso você tem que estudar é, com o seu cliente a melhor forma da sua estratégia para atuar. Eu, há muito tempo, tomo a estratégia de que o réu só responde as minhas perguntas, nem do promotor nem do juiz, só as minhas. Claro que se você está num plenário do tribunal do júri, eu faço isso também, mas também sou muito lúcido e respeito o princípio da lealdade processual. Todas as perguntas que eu faço vai dar condições para os jurados entender a dinâmica dos fatos e daí concluírem o que eles quiserem, né? Porque eles são leigos. Então a gente já tem que ter aquela preocupação de que quem cala consente, né? Quem não deve não teme. Então por que vai ficar calado? Por que vai responder a sua pergunta da defesa se ele não cometeu o crime? A questão não é essa, só que aí eles usam o senso comum e a gente tem que entender isso. Nós temos que ter habilidade para desfazer isso da cabeça deles e mostrar que o réu está ali para esclarecer a realidade dos fatos como ocorreu e não como o juiz às vezes quer ou como o Ministério Público às vezes quer, e, em regra, é para condenar, né? E que não me fale que isso é mentira, porque é a maior verdade. Eu não vejo promotor fazendo perguntas, né, com objetivo, pelo menos eu nunca vi, com o objetivo de ajudar o réu no sentido de, se tem dúvida, absolver, né? Até porque, se a gente for levar em consideração, eu canso de ver casos concretos em que tem um privilégio lá e o promotor faz a denúncia sem o privilégio. Tem o sujeito mata uma pessoa, né, em que teve uma discussão ou foi agredido, se está discutindo a legítima defesa, mas se a legítima defesa não estiver tão clara, por que não já colocar na sua denúncia, né, o privilégio lá, né, que tem previsão no artigo 121? Enfim, eu não vejo essa lealdade processual dos magistrados, muito menos dos promotores. Os promotores também não atuam como fiscal da lei e a coisa fica meio bagunçada. Certo é que você tem que ter postura, posicionamento, firmeza na hora de falar. O réu só vai responder as perguntas da defesa. Ah, pode dar o chilique que for. Gente, gritar, se espernear, não é para você, advogado, ficar preocupado. Você tem que fazer a melhor forma porque você precisa resolver o problema do seu cliente. Então, se vocês têm conhecimento, tem essa habilidade, precisa ter essa habilidade para fazer as perguntas, né, concretas, coerentes, para que os jurados, por exemplo, lá no plenário, possam entender e ter confiança naquilo que está sendo feito, você pode, sem problema nenhum, partir para essa estratégia. Eu faço isso porque eu acho que é melhor hoje em dia, tá? Para evitar certas pressões em cima do réu que já está ali estressado, com um monte de coisa, preocupado se vai ser condenado, se vai absolvido, se vai ser absolvido, com medo, acuado, por mais que você esteja ali, é o que as pessoas sentem, né? Então, fica aqui a minha dica para o seguinte: no caso de interrogatório, eu até mesmo, quando não é no tribunal do júri, eu já informo para o juiz que só vai responder as minhas perguntas, né? Nunca vi juiz fazer pergunta para buscar a verdade para absolver. É sempre a verdade deles, chamada suposta verdade real, não sei onde isso existe, mas sempre para condenar. Então, gente, quando você estiver atuando, é possível, sim, você fazer um interrogatório seletivo, ou seja, selecionar, né, de quem o réu vai responder e quais as perguntas ele vai responder. Fica a seu critério você fazer isso. É bom que você esteja muito bem preparado, tá? Para que você não seja pego de surpresa. Está na lei, tá ok? Constituição Federal. O meu cliente, não vou nem levar ele para o interrogatório, ele é obrigado? Claro que ele não é obrigado, né? A STF já tem vários julgados sobre isso, a STJ também. Para que você, hoje é até proibida a condução, né, do réu para o interrogatório, e eu diria até por extensão a isso para qualquer outro ato. Se ele está devidamente qualificado, se ele já constituiu o advogado, e se ele vai ficar em silêncio, para que obrigá-lo a comparecer a uma audiência?
Eu acho que é inócuo, né? Não, sem motivo, mas tem alguns juízes que ficam perguntando, né? Ontem mesmo fiz uma audiência e o meu cliente não foi, porque falei para ele não ir, porque ele vai ficar em silêncio. Então, o direito de presença é a extensão do direito de ficar em silêncio. Se ele vai ficar em silêncio, qual é o prejuízo dele não ir? Nenhum. E a juíza me perguntou: o réu não veio? Eu falei: não. Ela tem algum motivo específico, especial, para ele não ter vindo? Eu respondi: tem estratégia da defesa. E aí ela ficou em silêncio. Não precisava nem perguntar, né, gente? Não precisava nem perguntar. Já sabe que a jurisprudência tem esse entendimento, que a nossa Constituição permite o direito ao silêncio, o próprio Código de Processo Penal. Então, portanto, se ele não quiser comparecer, ele não comparece. Está com o endereço atualizado, está qualificado, está com o advogado constituído, é o que interessa. Agora, se eu, advogado, falo para ele ficar em silêncio, olha, nem precisa ir porque eu não quero que você responda, enfim, isso é questão de técnicas que a gente utiliza. Não há porquê, né, o juiz ficar insistindo. Teve um outro que aplicou revelia também, né, no mesmo cliente. Gente, não surte efeito nenhum essa revelia, né? O único efeito que poderia surtir é que o réu não vai ser mais obrigado a ser intimado. Eu, né, que estou representando ele, receberia intimação, mas eu vou estar com ele e comunico a ele. Assim, ainda tem o ser humano, né, imbuído, né, do medo de perder o poder e fica aí atrapalhando o processo e às vezes gera nulidade no processo. Então, fica a dica para vocês: réu tem direito ao silêncio, tem direito a não comparecer à audiência, tem direito à resposta seletiva de qualquer uma das partes ou só da sua defesa e sem nenhum prejuízo para eles, ok? Martins Brito, buildcard.com/Martins Brito Advocacia barra é o nosso endereço que você vai encontrar a gente para outras informações aí. Grande abraço para vocês.